O Êxodo. O Êxodo é a maior história do Velho Testamento, uma história inacreditável. Iniciou com a fuga do Egito e a separação do Mar Vermelho, e culminou no Monte Sinai. Céu e terra se encontram. É o local onde Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Sobre o Monte Sinai, Moisés recebeu a tábua das leis que ainda hoje governa grande parte do nosso mundo civilizado. É a montanha mais importante da Bíblia. Há milhares de anos fazemos perguntas sobre o percurso do Êxodo e a localização exata do Monte Sinai. Mas muitos especialistas consideram isso um esforço inútil. Não existe nenhuma prova arqueológica de que houve o Êxodo. Quem tenta encontrar o verdadeiro Monte Sinai está perdendo o seu próprio tempo. Mas há um homem que ousa andar contra a corrente. Ele acredita que o Êxodo seguiu um caminho diferente e que o Monte Sinai se encontra sem dúvida em outro lugar. Um lugar muito perigoso e inatingível. Se ele tiver razão, os peregrinos estão escalando a montanha errada há milhares de anos. Esta é a história de Sir Colin Humphrey, sobre o vestígio do verdadeiro trajeto do Êxodo e da verdadeira montanha de Deus. Cambridge, Inglaterra. Sir Colin Humphrey é o chefe do Departamento de Pesquisa em Ciências dos Materiais na Universidade de Cambridge. Mas é também fascinado pela ciência da Bíblia. Quando minha filha tinha 8 anos, meu pai lhe deu um livro sobre os grandes homens da história, com a data de nascimento e de morte. Para Jesus havia uma data de nascimento em 4 depois de Cristo, com um ponto de interrogação. E na data de morte, 30 depois de Cristo, um ponto de interrogação. Minha filha me perguntou por que Jesus era a única pessoa daquele livro cuja data de nascimento e morte eram desconhecidas. Era uma grande pergunta que me levou a questionar sobre a Bíblia. Sir Collins é um homem de fé. Mas como um homem de ciência, acredita que a história do Êxodo seja cheia de anomalias. Sir Collins iniciou a sua jornada sobre o Monte Sinai em 1995. Aos seus pés se ergue o monastério de Santa Catarina. Centenas de peregrinos sobem a montanha. Vem aqui porque se diz que esta é a montanha sagrada onde Deus entregou a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Entre esses peregrinos estava Sir Colin Humphrey. Eu visitei o Monte Sinai tradicional na primavera de 95. Para os peregrinos é uma experiência emocionante. Mas Sir Collins é assaltado por dúvidas. As pessoas pregavam e entoavam hinos em cima do monte. Eram visivelmente emocionados. Eu me senti ocupado e esperava sentir um impacto emotivo como aquelas pessoas estavam sentindo. Era um lugar fantástico. Ao invés disso, eu comecei a pensar, este não é o verdadeiro Monte Sinai, onde será o verdadeiro? Voltando a Cambridge, Sir Collins examina o percurso tradicional do Êxodo e a localização do Monte Sinai.
Segundo a versão mais aceita, os israelitas deixaram o Egito se dirigindo para o sul e chegaram no Monte Sinai, na parte sul da Península do Sinai. Mas se a posição do Monte Sinai estiver errada, então todo o caminho do Êxodo poderá também estar errado. Para descobrir o verdadeiro percurso do Êxodo e a localização exata do Monte Sinai, Sir Colin procurou os indícios na história original. A Bíblia diz que os israelitas foram escravos no Egito por séculos. Um dia, Moisés, no exílio, perto do Monte Sinai, ouve a voz de Deus, num arbusto ardente. Deus ordena a ele libertar os israelitas da escravidão e levá-los para a terra prometida. Moisés enfrenta o faraó, mas este recusa liberar seus escravos. Então Moisés desencadeia as 10 pragas sobre o Egito, com água transformada em sangue, morte do gado, piolhos, moscas e gafanhotos. Moisés envia a praga de granizo e escuridão. Essa praga são o prelúdio da desgraça mais terrível, a morte de todos os primogênitos. Finalmente, o faraó cede. Então, o que a Bíblia chama de Êxodo tem início. Sir Colin observou que milhares de israelitas deixaram Ramsés, cidade no delta oriental do Nilo. São guiados para o leste por uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Mas o faraó não cumpre a promessa e manda seu exército no encalço dos israelitas. É agora que acontece o maior milagre do Antigo Testamento. Moisés divide as águas do Mar Vermelho e os hebreus fogem. E o exército do faraó se afoga nas águas que retornam. Mas se os hebreus pensaram estar seguros, se enganaram. A paisagem é escaldante e árida. Muitos morrem de desidratação. Mas depois, na encosta do Monte Sinai, Moisés usa seu bastão e começa a jorrar milagrosamente a água da rocha. Moisés sobe a montanha, recebe os 10 mandamentos de Deus. Contudo, quando retorna, descobre que os israelitas perderam a fé. E o castigo de Deus não os perdoa. Porque se rebelaram e protestaram contra Deus, Deus os condenou a vagarem pelo deserto por 40 anos. É isto que deixa Sir Colin perplexo. Como é possível que o povo de Israel tenha sobrevivido por 40 anos num deserto árido, com escassez de comida e de água? E como eles se perderam?
A península do Sinai não é vasta, e o fato de que tenha sido pagado por 40 anos é inconcebível. Perder-se num deserto é plausível, se a área é grande. Sir Collins começa a perguntar se este é o verdadeiro Monte Sinai. Essa ideia nasceu apenas há 1.800 anos atrás. No terceiro século depois de Cristo, sobre o Monte Musa, vivia um pequeno grupo de eremitas cristãos. Habitavam tanto em cavernas como em tendas. E um dia disseram: cremos que este seja o Monte Sinai. É uma história mais recente, porque remonta a mais de 1000 anos depois do Êxodo. Associar o Monte Sinai a uma determinada montanha da península do Sinai é tentar adivinhar. Não existe nenhuma prova concreta de que aquele é o Monte Sinai. Quem tenta encontrar o verdadeiro Monte Sinai está essencialmente perdendo o próprio tempo. Nenhum arqueólogo se dedicaria a essa empreitada. Não há consenso. Se quer encontrar uma resposta, se acomode e divirta-se. Mas não espere que um arqueólogo te siga. Francamente, temos coisa melhor para fazer. Mas Sir Collins está convicto que a ciência pode identificar o verdadeiro Monte Sinai. A Bíblia diz que os israelitas partiram da cidade de Ramsés, no delta oriental do Nilo. O livro do Êxodo fala que a cidade de Ramsés foi uma cidade construída pelo soberano egípcio Ramsés II, no delta norte-oriental do rio Nilo. Dada a sua posição, se houvesse um grupo de pessoas que quisessem deixar o Egito, seria daquela cidade que partiriam. Isso dá a Sir Collins o ponto de início do Êxodo. Segundo a Bíblia, a primeira etapa é Sukkot. O equivalente egípcio é um lugar chamado El Maskuta. Os arqueólogos concordam com isso. Se encontra a 40 quilômetros de Ramsés. É uma viagem que se pode fazer num dia. Sir Collins está no caminho certo. Mas o próximo destino é mais difícil de definir. Na Bíblia, se fala de Etam. Como muitos lugares citados no livro do Êxodo, Etam existe somente no texto da Bíblia. Sir Collins descobre que muitos atos bíblicos colocam o avanço do Êxodo a sul ao longo da costa oriental da península do Sinai. Então sugerem que Etam se encontra entre Sukkot e o Monte Sinai. Mas Sir Collins não concorda com isso. Etam é um mistério de muito tempo porque os especialistas bíblicos procuram no lugar errado. Supõe que, como Sukkot está a um dia de viagem de Ramsés, então Etam fica a um dia de viagem de Sukkot. Mas a Bíblia não diz isso. Não especifica exatamente a distância. Assim, eu continuei a procurar. Sir Collins recorre a um velho mapa de 1879. A leste do deserto do Sinai, nota um lugar chamado Pico El Itin. É uma etapa improvável. El Itin está a 290 km de Sukkot. Todavia, em hebraico, Itam pode ser Etam. Se é a mesma Etam da Bíblia, como chegaram lá os israelitas. Sir Collins fica surpreso quando descobre que a Bíblia diz o mesmo. A Bíblia diz que os israelitas alcançaram Etam, percorrendo assim a chamada Estrada do Deserto, em direção ao Mar Vermelho. Na antiga literatura, essa estrada era uma rota comercial bem conhecida.
que partia de uma zona norte do Golfo de Suez e atravessava a península do Sinai. Se isso tivesse acontecido, os israelitas poderiam ter contornado o lugar, conhecido como Monte Sinai. Mas então, onde está o verdadeiro? A etapa seguinte e crucial do Êxodo é a divisão do Mar Vermelho. Mas onde, de fato, aconteceu esse milagre? A Bíblia não diz. Presume-se que os israelitas tenham atravessado o Mar Vermelho na parte norte do Golfo de Suez. Para encontrar o verdadeiro lugar da travessia, Sir Collins procura indícios na versão hebraica da Bíblia. Quando estava na escola, o meu professor de religião, o Major Evans, dizia que o termo Mar Vermelho é o maior erro de tradução da Bíblia. A razão pela qual eu acreditava nisso é que em hebraico se chama Yam Suf. Yam significa mar e Suf significa junco. Yam Suf, que literalmente mar de junco, foi traduzido como Mar Vermelho. Aqueles que citam o texto hebraico sustentam que deva tratar-se de uma extensão de água com alguns juncos. Mas onde era o mar de juncos? Sir Collins descobre que a Bíblia hebraica cita o mar de juncos, ou Yam Suf, num outro contexto. Há uma prova completa na Bíblia que permite identificar com precisão onde é o Yam Suf. É onde o rei Salomão construía seus navios. O livro dos reis diz que Salomão construiu seus navios no lugar chamado Ezion Geber, nas margens do Mar Vermelho. Isso implica na existência de um outro potencial ponto de travessia do mar na costa leste da península do Sinai. A divisão do Mar Vermelho teria então acontecido não no Golfo de Suez, a oeste da península, mas no Golfo de Aqaba. 1999, Aqaba. Sir Collins chega para explorar a região. A cidade é o ponto de acesso ao Mar Vermelho na Jordânia. É exatamente em frente a Eilat, a famosa cidade de Israel. Como cientista, Sir Collins não esperava encontrar juncos na água salgada. Mas durante a exploração de algumas ruínas antigas, que estão somente a 200 metros do rio, Sir Collins identifica uma mancha de vegetação. Emergindo cerca de 80 centímetros da água. Quando vi aqueles juncos, fiquei espantado. Como era possível que tivesse crescido aqueles juncos no Golfo de Aqaba? A água ali não é tão salgada como se esperava, é doce e desce canalizada da montanha. Por isso os juncos crescem na extremidade norte. Os antigos hebreus chamavam de mar de juncos, porque era incomum ver juncos crescendo na parte norte do mar salgado. A Bíblia diz que a passagem do Mar Vermelho é um milagre. Um vento do Oriente divide as águas. Na qualidade científica, Sir Collins crê que existe uma explicação natural ao milagre. Um vento forte pode levantar o mar. Se chama onda de tempestade, mas também pode fazê-lo recuar. Um forte vento do Oriente que soprou ao longo do Golfo de Aqaba por toda a noite poderia ter causado abaixamento do nível do mar, empurrando a água para trás.
Este evento causado pelo vento poderia ter criado a parede de água descrita na Bíblia. Quando o vento parou de soprar, a água voltou imediatamente para trás. É um fenômeno muito peculiar chamado mascarado. Como descreve a Bíblia, o exército do faraó se afogou. Sir Collins traçou um novo percurso do Êxodo, de Ramsés, no Egito, ao norte do Golfo de Aqaba. Ele nunca esteve tão perto de descobrir o verdadeiro Monte Sinai. Mas agora se trova numa encruzilhada. Aquilo tudo que a Bíblia diz se dirige de novo ao deserto. Depois do Mar Vermelho, atravessam o deserto. O debate entre os estudiosos diz respeito ao percurso exato. Alguns estão inclinados por um caminho mais ao sul. Na versão tradicional, os israelitas foram para o sudoeste, até a ponta meridional da península do Sinai. Mas Sir Collins sabe que não pode tratar-se do verdadeiro Monte Sinai. A única outra opção é a sudeste na impiedosa paisagem do deserto arábico. Sir Collins sabe que a sua nova colocação do Monte Sinai desafiará a versão conhecida do percurso do Êxodo. Deve proceder com cautela. Verifica com cuidado a próxima etapa da fuga do Egito. Depois da passagem do Mar de Juncos, a Bíblia diz que os israelitas caminham por 3 dias antes de encontrarem água. Chegam assim numa nascente chamada Amara. Mara em hebraico significa amarga. Mas a água não é potável. Mas aonde está a fonte? Para Sir Collins, é difícil explorar o deserto árabe. Mas não precisa fazê-lo. Sabe de um homem que já o fez. Alois Musi, um aventureiro do início do século XX, do que então era o Império Austro-Húngaro. Musi nasceu na Morávia em 1868 e tornou-se o maior explorador do Oriente Médio. Era um especialista na Bíblia. Foi ordenado sacerdote, conhecia muitas línguas e conseguiu mapear sozinho todo o grande território inexplorado. Sir Collins descobre que no diário de Musi contém muitos indícios que o ajudam a seguir o percurso do Êxodo. Como fizeram os israelitas, Musi caminha no deserto, passando ao norte do Golfo de Aqaba. Ele também fica sem água. Depois de exatamente 3 dias, encontra uma nascente chamada Poço de Al-Mala. Al-Mala, em árabe, quer dizer exatamente o que Mara significa em hebraico, o verdadeiro amargo. Acredito que Musi involuntariamente realizou o mesmo percurso do Êxodo. Sir Collins acredita ter traçado o verdadeiro percurso do Êxodo. De Ramsés, no Egito, até Mara, no deserto árabe. O verdadeiro Monte Sinai deve estar em qualquer parte desse deserto. Mas onde? Em 2002, Itália. Sir Collins está de férias na Sicília.
O seu propósito é fazer uma pausa na pesquisa, mas a viagem ofereceu a Sir Collins uma pista que poderia ajudá-lo a identificar a localização do verdadeiro Monte Sinai. A Sicília é o berço das melhores massas do mundo, mas também é o local do vulcão mais ativo da Europa, o Monte Etna. Sir Collins decidiu escalar o vulcão. Subi a montanha como um guia e notei que havia uma certa refração no ar próximo ao solo. O guia, então, me explicou que estavam próximo a uma fissura vulcânica. Em seguida, tirou do bolso um papel e colocou-o sobre a fissura vulcânica. O papel pegou fogo imediatamente. Dessas fissuras sai um gás muito quente. Se trata de um gás que chega a atingir temperaturas de centenas de graus. Temperaturas bastante elevadas a ponto de causar uma combustão espontânea da vegetação. Com esse fenômeno vulcânico, vem em mente de Sir Collins a lembrança do Monte Sinai e de Moisés quando ouviu a voz de Deus. Quando udì la voce di Dio. Esse fenômeno explica cientificamente a sarça ardente. Tinha uma fissura vulcânica no monte. Sabemos que alguns tipos de acaça se carbonizam quando são queimadas. E isso pode ser visto por todo lugar no deserto árabe. Esse fenômeno explica tudo. A sarça, tomada pelo fogo, formou esqueleto de carvão sem se quebrar. E as chamas continuaram a se propagar por conta do gás que alimentava. Para Sir Collins, essa explicação tem uma implicação notável. Se o milagre da sarça ardente aconteceu nas encostas de um vulcão, isso quer dizer que o Monte Sinai é um vulcão. A Bíblia não menciona nem ao menos uma vez a existência de um vulcão. Contudo, quando Sir Collins examina o texto, descobre que indiretamente ela o faz. Moisés e os israelitas são conduzidos para fora do Egito graças a uma coluna de nuvens durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Como cientista, sei que ambas as colunas de nuvem e de fogo são causadas por um vulcão. Os elementos que descrevem o êxodo podem certamente ser interpretados como a consequência de uma atividade vulcânica. Quando compreendi que o Monte Sinai era um vulcão, eu pensei que era inacreditável, porque tudo se encaixava à perfeição. Sir Collins finalmente tinha uma pista para seguir. O Monte Sinai poderia ser um vulcão. Mas existem vulcões no deserto árabe? Sir Collins verifica os vulcões do mundo. É um livro grande que lista todos os grandes vulcões que eclodiram na Terra nos últimos 10.000 anos. Quando abri o livro dos vulcões no mundo, a primeira coisa que procurei foi a existência de vulcões na península do Sinai. Não houve nenhuma erupção nos últimos 10.000 anos nessa península. Isso foi um grande alívio. Para Sir Collins, se não teve vulcões na península do Sinai, então a localização tradicional do Monte Sinai deve estar errada. E ao invés disso, considerando a Península Arábica, aqui em completo contraste, Sir Collins tem o constrangimento da escolha.
dezenas e dezenas de vulcões. Mas o Monte Sinai poderia verdadeiramente encontrar-se no deserto árabe? Esses vulcões estão a mais de 400 quilômetros do Egito. É possível que os israelitas conseguiriam divisar uma nuvem vulcânica de muito longe. Medina, 1256 d.C. Os arquivos medievais dão testemunho da erupção de um vulcão na Península Arábica. Felizmente para Sir Collins, alguém fez um relato de ter visto a erupção, não só na Arábia, mas também a centenas de quilômetros de distância. Em cerca de 1200 d.C., um vulcão entrou em erupção perto de Medina, na Arábia Saudita. Lançou uma coluna de fogo no céu que pôde ser vista também na Síria, a 800 km de distância. A Península do Sinai se encontra a cerca de 480 km. Como resultado, estamos certos de que se foi criada uma coluna de fogo na Arábia Saudita, ela pôde ser vista por israelitas que passavam ao norte da Península do Sinai. Na etapa final de sua viagem, os israelitas se dirigiram do Monte Sinai até a Terra Prometida. É dito que eles cruzam um lugar chamado Kadesh Barnea. Existe um verso da Bíblia muito interessante no livro de Deuteronômio. Diz que o caminho de Kadesh Barnea até o Monte Sinai foi feito em 11 dias. Podemos ter descoberto onde se encontra Kadesh Barnea. Foram propostos diversos lugares, mas a hipótese mais compartilhada o coloca no oásis chamado Enkelis. Observando o mapa, Sir Collins descobre que Enkelis se encontra na divisa entre Israel e o Egito. Sir Collins tem agora um ponto de referência. Pode descobrir a distância entre esse ponto e o vulcão. Calcula o percurso máximo feito pelos israelitas em 11 dias, 640 km. Usei um compasso para desenhar um círculo sobre o mapa e descobri quantos vulcões estavam dentro desse círculo. O Sinai poderia estar a menos de 640 km de Enkelis. A Península do Sinai naturalmente está dentro do raio, mas está livre de vulcões. Mas ao contrário da Península Arábica, existem 3 vulcões ativos, que entram num raio de 640 km. O Monte Hara, o Monte Isqua e o Monte Bedr. Um desses pode ser o verdadeiro Monte Sinai. Mas qual? O índice de explosividade vulcânica é um método bastante simples para classificar a base de uma erupção vulcânica, introduzido por alguns geólogos ao fim dos anos 70. Para Sir Collins, o índice de explosividade pode ser a chave para revelar o verdadeiro Monte Sinai. Os 2 primeiros vulcões, entre Hara e Isqua, ambos têm um índice de explosividade igual a 0. A erupção vulcânica de Hara e Isqua não foram explosões, então não criaram uma grande coluna de fogo e uma grande coluna de fumaça. O Monte Bedr é um vulcão muito maior. Se ergue com seus 150 metros sobre um altiplano que à sua volta alcança 1.500 metros acima do nível do mar. Surpreendentemente, seu índice de explosividade é 2.
A sua coluna poderia ter alcançado uns 5 km de altura. Aquele de Monte Bedro era uma erupção explosiva, cuja coluna de fogo e de fumaça poderia ter alcançado uma altura significativa na atmosfera. Assim, eu compreendi que aquele era a única possibilidade. Com sua coluna de fumaça, uma erupção do Monte Bedro poderia ser vista a centenas de quilômetros de distância no Egito. O Monte Bedro poderá ser o Monte Sinai. Estudos geológicos da região revelam que o altiplano do Monte Bedro se apoia numa enorme rocha arenítica. O arenito e o calcário são porosos. Quando chove, absorvem e armazenam água. No mundo todo existem aquíferos. São rochas porosas sob o solo que armazenam um grande volume de água. O Monte Bedro se estende por 9 km, então se apoia sobre uma enorme rocha arenítica que retém uma enorme quantidade de água. Para os Zircônios, isto é um indício crucial que pode explicar como e onde aconteceu um dos milagres de Moisés. A Bíblia diz que quando os israelitas estavam sedentos, Moisés golpeou com seu cajado uma rocha da qual brotou água. A Bíblia diz que esse milagre aconteceu no Monte Sinai. Isso significa que o Monte Sinai não era somente um vulcão. Era também um grande depósito de água de chuva, assim como é o Monte Bedro. Zircônios é relutante em usar o milagre para demonstrar a localização do Monte Sinai. Seria capaz de encontrar uma explicação natural? Em 1917, deserto egípcio. O exército britânico combatia contra o exército otomano. A tropa imperial de camelos tem um papel crucial nessa batalha. Um de seus oficiais tem um diário de suas aventuras. O diário descreve que a tropa de camelos estava procurando água, quando um sargento pegou uma picareta e quebrou uma rocha. Dali saiu um grande jorro de água limpa. E seus soldados aclamaram, chamando-o de profeta Moisés. Zircônios acredita saber o que aconteceu. No deserto, frequentemente ocorrem tempestades de areia. A areia é levada pelo vento a grande velocidade e erode a superfície da rocha, formando uma crosta não muito dura de ser perfurada. Quando o sargento quebrou a crosta da rocha, a água vazou. É o mesmo que fez Moisés quando bateu com um cajado e quebrou a crosta da rocha. A água armazenada na rocha jorrou. É uma causa conhecida pelos geólogos. O evento que inicialmente se acreditava ser um milagre, na verdade tem uma explicação científica. Se o milagre de Moisés no Monte Sinai realmente aconteceu, então deve ter acontecido numa montanha que é um grande depósito de grande quantidade de água, assim como é o Monte Bedro. As duas montanhas devem ser o mesmo lugar. Zircônios está mais certo do que nunca que o Monte Bedro é o Monte Sinai. Há apenas um último enigma para resolver. Na região em torno do Monte Bedro, se mantiveram vivos centenas de milhares de israelitas, como diz a Bíblia. Zircônios não pôde visitar o local para verificar isso pessoalmente, mas ainda mais uma vez, em Alois Musil, encontrou a resposta. Musil explorou a região do Monte Bedro e escreveu que a vegetação que encontrou ali era a mais exuberante que jamais tinha visto em todas suas viagens.
O motivo disso é que esse é um local bem irrigado. Os filhos de Israel tinham água suficiente para sobreviver pelo menos por um ano. Sustentar que o Monte Bedra é o Monte Sinai explicaria por si só por que os israelitas vagaram 40 anos no deserto. O Monte Bedra se encontra numa região remota da península, então é compreensível que se perderam quando saíram dali. É uma região vasta, é um lugar grande. Pode-se andar por 40 anos antes de alcançar a Terra Prometida. Para Sircones, o Monte Bedra do deserto árabe é o candidato mais convincente para ter o nome de Montanha de Deus. Foram sugeridos muitos outros lugares possíveis. Eu creio que seja indiscutível que o Monte Sinai era um vulcão. E nenhuma das outras montanhas sugeridas é um vulcão. Por esse motivo, eu os excluí. Segundo a minha opinião, é absolutamente plausível interpretar os escritos do Êxodo do ponto de vista de uma erupção vulcânica. Mas a teoria de que o Monte Sinai teria sido um vulcão não impressiona os especialistas. Non impressiona gli esperti della Bibbia. A abordagem pseudocientífica que define o Monte Sinai como um vulcão é de tudo irrelevante quando se trata de estudos bíblicos. A ideia de uma divindade cuja presença é anunciada, como a nuvem de fumaça e fogo, era um modo comum de descrever muitas outras divindades no Egito, no Antigo Oriente. Então, o Sinai não deve ser forçosamente uma montanha de origem. A teoria de Sircones, segundo a qual o Monte Sinai é um vulcão, é válida como tantas outras. Se procuramos qualquer coisa que crie uma coluna de fogo de noite e uma de fumaça de dia, um vulcão se adapta perfeitamente a essa descrição. Mas além dessa particularidade, não há nenhuma outra prova que demonstre a sua teoria. Para Sircones, só um exame poderia demonstrar, além da razoável dúvida, que o Monte Bedra é o Monte Sinai, que entrou em erupção exatamente no tempo do Êxodo. Se conseguisse demonstrar que a lava tenha subido cerca de 3.000 anos atrás, seria a prova evidente de que o Monte Bedra entrou em erupção no tempo do Êxodo. Mas enquanto a Arábia Saudita não acolhe os especialistas bíblicos, tal demonstração permanecerá uma vã esperança. Para os israelitas dessa época que viram o Monte Bedra entrar em erupção, lançando fogo no ar e espalhando fumaça, deve ter sido impressionante. Um espetáculo realmente impressionante. Sentiram o terremoto que isso desencadeou. E depois Deus falou com Moisés. Deve ter sido um cenário surreal. Assustador, terrificante, extraordinário. A autêntica montanha de Deus.